Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais uma live do nosso escritório, Duarte Garcia, Serra Neto e Terra Advogados. Nossa live que é o nosso informativo virtual destinado aos nossos clientes e amigos. Como esse evento se perpetua e ele vai para o YouTube e vai ficar disponível também nas nossas redes sociais, vamos gravar que hoje é dia 31 de julho de 2020, são 2 horas e 30 minutos, de um dia gostoso, um pouco frio aqui em São Paulo, 100 e tantos dias já de quarentena paulistana. Mas estamos todos bem e saudáveis e é um grande prazer estar com vocês nessa tarde. Para quem não me conhece, eu sou o Douglas Nadalini, sou sócio do Duarte Garcia, Serra Neto e Terra, e lidero a área de Direito Ambiental. A exemplo das nossas demais lives, nossa proposta é sempre um bate-papo descontraído sobre temas relevantes do direito com aplicação prática. É sempre nós trazermos alguma coisa que está acontecendo, que nós percebemos mais recentemente, alguma experiência boa que possa servir para outros de nossos clientes, e por isso que nós convidamos vocês para nos ouvir e dividir conosco um breve pedaço dessa tarde. As nossas lives são produzidas com apoio de advogados do nosso escritório, de nossa equipe de TI, com muito carinho e muito amadorismo, afinal, nós somos advogados. Então, desde logo, peço desculpas por qualquer falha e qualquer dúvida que vocês tenham, não deixe de nos encaminhar. E essa proposta é sempre de nos manter um pouco mais próximos dos nossos clientes, enquanto a gente não consegue matar a saudade dos nossos encontros pessoais. Então, como eu disse, essa live e todas as nossas outras estão disponíveis nas nossas redes sociais. Não deixem de nos seguir, não deixem de se inscrever para vocês conseguirem acompanhar. Hoje, até por conta desse horário, é uma das poucas que nós fazemos nesse início de tarde, essa live de hoje vai ser um bate-papo na copa, um café logo após o almoço, para que a gente tratar de um tema bem interessante. As nossas convidadas, dentro desse bate-papo, elas vão ser provocadas a responder perguntas ao longo da sua apresentação. Então, não deixem de fazer suas perguntas e suas dúvidas. Vocês encontrarão, olhando para o seu dispositivo, dois balãozinhos, onde estão escritas as letras P e R de perguntas e respostas. Basta clicar, você pode ou não se identificar, e mande suas perguntas. Ao longo das apresentações, eu vou encaminhando as perguntas e, eventualmente, alguma que não possa ser respondida ou que não dê tempo de ser respondida durante a nossa apresentação, serão posteriormente por e-mail. Então, neste caso, não deixe de deixar gravado o seu e-mail, ou também você pode nos mandar posteriormente através do nosso site, dos nossos links de contato. Falando em dúvida, eu não posso deixar de consignar um aspecto muito importante. O tema da nossa conversa de hoje é a compensação ambiental pelo programa Nascentes. Vantagens, desafios técnicos e jurídicos dessa compensação ambiental. Sempre que a gente fala em compensação ambiental, e para nós, militantes da área do direito ambiental, sempre sentimos que é um tema muito caro. Caro financeiramente caro. Porque pode custar alguns milhares, às vezes alguns milhões de reais uma compensação ambiental, a depender do porte do empreendimento ou da penalidade, o aspecto sancionatório que nós vamos compensar. E ele é caro também sob o ponto de vista ambiental, porque nós precisamos fazer uma compensação adequada para que a atividade que a ser desenvolvida seja o mais sustentável possível. Nós temos assessorado nossos clientes em licenciamentos e processos sancionatórios e identificamos como uma boa alternativa de compensação ambiental o que é denominado Programa Nascentes. O Programa Nascentes ele foi idealizado pelo governo do Estado de São Paulo. Ele conta com um comitê gestor intersecretarial e está sob coordenação de equipe dedicada da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. E aqui, acima, eu preciso fazer um registro super importante. Acima tem o firme propósito de continuar o aprimoramento das políticas e instrumentos públicos, com um aprimoramento contínuo que nós testemunhamos há muitos anos nesse trabalho. E a coordenadoria do Programa Nascentes, na pessoa da senhora Helena Carrascosa von Glen, relembrou-nos essa semana sua contínua disposição para receber dúvidas, sugestões
e críticas, inclusive as que surgirem nesse nosso bate-papo desta tarde. Desde logo, preciso agradecer à coordenação do Programa Nascentes e à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente pela sua disposição, e ao final da nossa conversa de hoje, as nossas conclusões, as nossas impressões, dúvidas, críticas e sugestões serão encaminhadas para a doutora Helena e para toda a equipe dela, que continua sempre à disposição de todos nós. E antes que esse meu café esfrie, eu vou apresentar nossas expositoras de hoje. A primeira expositora vai ser a advogada Adriana Siqueira Fausto Vaz de Lima, nossa sócia na área de Direito Ambiental, especializada em Direito Ambiental e que tem dedicação há mais de 12 anos. E temos uma convidada especial, a engenheira ambiental Ludmila de Oliveira Ferreira, também especializada em meio ambiente, especializada em licenciamento ambiental, e se dedica há 12 anos ao setor de resíduos sólidos. Ela se destacou muito na coordenação de restauração ecológica de mais de 120 hectares de medidas de compensação ambiental, sendo 70 hectares no programa Nascentes. Ela hoje é uma grande especialista nesse programa, e tem feito bastante, colaborado muito nesse propósito. Pelo que eu consigo ver daqui, nossas expositoras já estão prontíssimas e querem entrar para começar suas exposições. Então, sem mais, eu convido a Adriana Fausto para iniciar nossa conversa, passando-lhe a palavra. Boa tarde, muito obrigada, Douglas, pelas suas palavras. É um prazer estar aqui, dividindo essa mesa virtual com amigos queridos e colegas de trabalho, para falar de um assunto tão interessante que é o Programa Nascentes, que é uma iniciativa inovadora da CIMA, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, e é um programa de muito sucesso, como a gente vai ver para frente. Antes de iniciar a minha exposição, eu gostaria só de pontuar que todas as informações e dados aqui apresentados, eles são públicos e estão disponibilizados no site da CIMA, na página do Programa Nascentes, no e-book disponibilizado pela CETESB e nas normativas e decretos que tratam do assunto. Bom, mas o que é o Programa Nascentes, né? Como ele surgiu? Vou contar um pouco do histórico para vocês. Ele surgiu em 2015, quando o governo do estado enfrentou a mais grave crise hídrica da nossa história, né? Então, como medida para enfrentar essa crise, o governo do estado, em conjunto com a CIMA, criou o Programa Nascentes, que tem como objetivo fomentar a recuperação da vegetação nativa no estado de São Paulo, aliando a preservação da biodiversidade à segurança hídrica. Então, o Programa Nascentes, ele foi desenhado para contribuir tanto com ações voluntárias, projetos voluntários, como cumprimento de obrigações legais. Mas como que ele funciona? Por que ele é tão inovador, né, a gente fala? Porque ele consegue unir 3 importantes personagens: quem quer restaurar, quem precisa restaurar e quem tem a expertise para restaurar. Então, eu, proprietária rural, preciso restaurar a minha área de APP. Ou eu, empreendedor, preciso compensar uma área decorrente do meu licenciamento ambiental. Ou eu, restaurador, dono de uma consultoria ou de uma organização da sociedade civil, quero ter o meu projeto concretizado, financiado. Então, eu procuro o Programa Nascentes. Então, essa integração, né, desses 3 personagens, ela alavancou a recuperação dessas áreas degradadas, em especial as áreas de preservação permanente, e as reservas legais, que contribuiu para o fortalecimento de corredores ecológicos e, assim, o que o próprio governador da época comentou, pelo afloramento da água, né? O Programa Nascentes, ele foi capaz de plantar água, e por isso que é um caso de muito sucesso. Bom, como eu comentei, ele foi criado em 2015,
pelo decreto estadual 61.296, e mais em 2017 ele foi reformulado e alterado pelo decreto 62.914. Dentre os instrumentos de implementação, nós vamos dividi-los em instrumentos jurídicos e técnicos, instrumentos legais e técnicos. Os instrumentos legais são as normativas e diretrizes que regulam o programa. Nós temos a resolução SMA 7 de 17, que estabelece as regras para intervenção em APP, supressão de vegetação e corte de árvores nativas, além das regras de compensação. Além disso, a resolução indica e traz as áreas que são consideradas prioritárias para o programa Nascentes. Como a gente vai ver mais para frente, a Ludmila vai comentar, dependendo da classe de prioridades, o programa tem vantagens com relação a essas áreas. A outra resolução é a resolução SMA 32 de 14. Essa resolução, ela já traz as orientações e diretrizes da restauração ecológica no estado de São Paulo, bem como as regras de plantio, cercamento e monitoramento dos projetos, com base em indicadores ecológicos para atingimento de resultados e a conclusão dos projetos. Agora vamos tratar do mais interessante, que são os instrumentos técnicos. Como que eu vou implementar, como que vai acontecer, como que vai ser concretizado esses projetos de restauração ecológica no âmbito do programa Nascentes. A gente tem um banco de áreas ou prateleira de projetos. Eu vou falar um pouco do banco de áreas. Bom, o banco de áreas são áreas públicas ou privadas, cadastradas pela Acima, por indicação dos próprios proprietários ou pelos órgãos responsáveis pela sua administração. São 3 modalidades. A primeira é o banco de áreas do CAR. O CAR é o Cadastro Ambiental Rural. Nesse caso, os próprios proprietários rurais indicam no CAR a necessidade e a intenção de terem suas áreas recuperadas, geralmente áreas de preservação permanentes, por terceiros. Nós temos também o banco de áreas do ITESP. O ITESP é o Instituto de Terras do Estado de São Paulo e essas áreas são provenientes de assentamentos. E a terceira modalidade é o banco de áreas de unidades de conservação, que são áreas provenientes de unidades de conservação do Estado de São Paulo, que podem ser de proteção integral ou usos sustentáveis, que são geridas pelo Instituto Florestal ou pela Fundação Florestal. Então, nesse caso, eu, consultor, vou ao banco de áreas e localizo uma área que eu tenho interesse para desenvolver um projeto. Nesse caso, eu entro em contato com a Secretaria do Programa Nascentes e eles me fornecem o contato do proprietário da área e negocio diretamente com ele. No caso da prateleira de projetos, o que é a prateleira de projetos? É um cadastro público de projetos já aprovados pela comissão interna do Programa Nascentes. Então, esse cadastro, ele contempla projetos já aprovados, em local e estratégia de restauração já definidos, com a anuência do proprietário do imóvel. Então, a gente diz que a prateleira de projetos é a forma mais simplificada de execução de projetos de restauração, principalmente para os empreendedores, porque, na verdade, eles só vão financiar o projeto. São projetos já prontos, realizados já por consultores ou por organizações da sociedade civil que são especializadas nesse ramo de restauração e já seguem as orientações da Acima.
como que eu posso fazer para contratar um projeto desses, né? Geralmente a contratação é diretamente com o proponente do projeto, então eu entro em contato com o proponente do projeto para negociar e me informar sobre as condições do projeto, custos, garantias e prazo. No caso, se eu, empreendedor, tenho uma obrigação legal a cumprir, eu vou contratar essa obrigação com o proponente, mas junto ao órgão ambiental, essa obrigação será formalizada por meio de um termo, um TCRA, um termo de compromisso de recuperação ambiental, ou como a gente vai ver mais para frente, com um termo de ajustamento de conduta. Bom, como eu falei, o programa Nascentes, ele tem por objetivo fomentar a recuperação da vegetação nativa no estado, por meio ou de ações voluntárias. Eu posso querer buscar um projeto na prateleira voluntariamente, ou por um cumprimento de uma obrigação legal. Essa obrigação legal, ela pode ser decorrente de um licenciamento ambiental ou de uma fiscalização. Então, a gente pode dizer que o uso ordinário do programa Nascentes é o licenciamento ambiental. Todo empreendimento ou atividade que cause significativo impacto ambiental necessita de uma compensação ambiental. E nesse caso, o programa Nascentes, ele veio para auxiliar essa compensação de uma forma mais eficaz e com um ganho ambiental muito maior, porque ele já indica as áreas prioritárias que precisam ser recuperadas. Muitas vezes os empreendedores não têm local no seu próprio empreendimento para realizar, e como o Douglas falou, a compensação se torna muito custosa. O programa Nascentes, você já tem projetos aprovados, como na prateleira, disponíveis, que a compensação ficar muito mais fácil e mais ágil. Então, nesse contexto, eu vou convidar agora a Ludmila para falar um pouco desses projetos, e especialmente para ela contar para a gente a experiência da EcoUrbis na localização desses projetos, com o projeto, no âmbito do projeto Nascentes, e como é o procedimento, as vantagens e a compensação propriamente dita. É com você, Ludmila. Boa tarde de novo, todo mundo. Gostaria de agradecer ao Dr. Douglas, à doutora Adriana pelo convite para expor o caso da EcoUrbis, que é um caso que consolida 2 ciclos vitais ao meio ambiente e à saúde pública, contemplando a recuperação de áreas degradadas, áreas de recuperação de matas nativas, fortalecimento dos recursos hídricos, bem como a gestão integrada de resíduos sólidos, gerando energia limpa, renovável, na maior região metropolitana do país. Então, preparei uma apresentação para passar para vocês. A EcoUrbis é a concessionária que presta serviços de coleta e destinação final dos resíduos urbanos, domiciliares e serviços de saúde desde 2004 para a Prefeitura do município de São Paulo. Ela realiza toda a coleta, tratamento e destinação final dos resíduos na Unidade Sul e na Unidade Leste, onde acontecem todos os planejamentos, onde ficam os caminhões, ocorrem as manutenções, os transbordos que garantem a logística para que os resíduos das regiões mais distantes da cidade possam chegar até o aterro sanitário, a central mecanizada de triagem, onde ocorre a segregação dos resíduos recicláveis, e a unidade de tratamento de resíduos de serviço de saúde, onde a gente realiza a autoclavagem e trituração dos resíduos, como tratamento para disposição
final. Então, a EcoUrbs atende metade da cidade de São Paulo, Zona Sul e Zona Leste, que representa 6,7 milhões de habitantes. E a Central de Tratamento de Resíduos Leste, que é o empreendimento que a EcoUrbs licenciou e implantou, vem operando a área, ela vem operando desde 92 com o Aterro São João, é responsável por receber 7 mil toneladas de resíduos por dia, que representam 322 municípios do estado, essa geração. Então, é um empreendimento onde a gente também licenciou a ampliação, e essa ampliação tem uma missão ambiental de proteção do meio ambiente, proteção do lençol freático, das águas subterrâneas, superficiais, do solo. E essa área vem sendo pioneira no desenvolvimento de diversos materiais e mecanismos que favorecem ao meio ambiente, toda a preparação do solo, a drenagem do chorume, a captação do biogás, a geração de energia elétrica e a produção em breve de biocombustível. Então, o empreendimento tem uma sólida função ambiental e, através da sua implantação e licenciamento, foram realizadas diversas compensações. E em 2014, com a crise hídrica, conforme a doutora Adriana citou, onde ocorreu colapso do sistema de abastecimento público, a gente visualizou a oportunidade de fomentar e fortalecer a recuperação das cabeceiras de abastecimento, abastecimento de água, né, da cidade de São Paulo. Então, fechando assim o processo administrativo e ambiental perfeito, onde o próprio empreendimento que atende a população do município de São Paulo também poderia beneficiar a produção de água para essa mesma população. Então, foi quando a gente selecionou alguns projetos e firmamos TCRAs junto à CETESB. Hoje são 70 hectares em processo de restauração, que representam mais de 100 campos de futebol. E aqui são algumas fotinhas, essa foto é de 2015, foi o primeiro plantio nas áreas prioritárias de restauração, aqui como está a área hoje, e assim sucessivamente. É muito importante salientar que quando a restauração é realizada na zona rural, que é uma área que tem vocação para ter uma floresta, todo mundo ganha, o meio ambiente, e é muito diferente de fazer uma restauração no meio da cidade, né? Então, é notório a recuperação e o retorno das águas nesses pontos de restauração. E aí eu gostaria de citar um projeto muito importante que a gente selecionou também junto com a CETESB, na prateleira de projetos. É um projeto inovador, um projeto piloto, porque assim, o Brasil tem a maior fonte de água potável do mundo, tem a maior floresta tem como base da economia a agricultura. E aí o grande desafio, como manter a floresta em pé, como preservar os recursos naturais. Então, como incentivar um pequeno agricultor a preservar 20% do seu terreno como reserva legal? Então, esse projeto visa implementar um polo florestal ali na região de Salesópolis, onde espécies de uso econômico, como frutíferas ou espécies madeireiras, foram plantadas nos polígonos para fazer
integração com a biodiversidade. Então, esse projeto vai atender à resolução S632 e também permitir que o proprietário faça o uso econômico da sua reserva. E a ideia é que naquela região existam determinados tipos de produtos agrícolas que possam dar escala para a produção industrial. Então, são diversos sítios com o mesmo projeto. É um projeto que integra todas as atividades e tem um propósito muito grande de fortalecer a biodiversidade. E aí, em 2018, a gente recebeu o certificado do Programa Nascentes, do governador, atestando a nossa participação, e também fomos citados, a Ecovers foi citada no e-book de 5 anos do projeto. Então, como a doutora Adriana explicou, o projeto ele tem esse objetivo, né, de fomentar a recuperação das matas ciliares. E aqui é um pouquinho da resolução S607 de 2017, para ilustrar como é inovador e como está claro onde são as áreas prioritárias de restauração. Aqui tem muita alta prioridade, aqui é uma classe de prioridade para restauração. Então, quando você vai fazer o seu licenciamento, você já sabe onde você está como prioridade, e aí existem diversos cálculos que auxiliam você a escolher áreas prioritárias, porque se eu tiver numa região de baixa prioridade, eu suprimir, e eu achar uma região de média para restaurar, eu tenho um abatimento de 20% na minha compensação. Então, isso estimula que as pessoas procurem os projetos de maior prioridade de restauração. E aqui está um pouco o que ela também comentou do banco de áreas. Como a Secretaria iniciou esse banco de áreas? Através do DataGel, vocês podem pesquisar. Toda a propriedade rural foi obrigada a cadastrar no CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. E nele, agora, através do DataGel, você consegue localizar o número do CAR e onde estão as nascentes que querem restauração. O proprietário declarou no CAR, eu gostaria de que a minha propriedade fosse restaurada. Então, existem diversas áreas disponíveis para restauração e a classificação delas, né? Na prateleira de projetos, você já encontra projetos prontos, que você consegue entrar em contato com os restauradores, e aí vocês vão pedir a proposta, o valor da restauração. Vocês também, quem quiser, para fazer a seleção técnica, visitar as áreas, é importante, né? Porque selecionar uma área que tem algum fragmento florestal próximo, que tenha um banco de sementes que permita a regeneração da floresta, acaba facilitando o cumprimento do compromisso. Então, é importante, por mais que esteja aprovado pelo comitê, que exista uma avaliação técnica para selecionar o projeto que melhor se adequa aos seus objetivos. Então, a maior preocupação e uma grande mudança da legislação atual é que antigamente, quando a gente assinava um TCRA, existia um prazo determinado para ser cumprido, quantidade de mudas. Agora não. Você seleciona a área e essa área precisa atingir a maturação e os indicadores para ser considerada restaurada. E aí existe o Sistema Informativo de Apoio à Restauração Ecológica, que é o SARI, onde o restaurador precisa declarar a cada 3, 5, 10, 15, 20 anos, no terceiro ano, né, de manutenção, como que está a área em questões dos indicadores, que são cobertura do solo, densidade de indivíduos regenerantes e número de espécies de regenerantes. Porque a grande preocupação é que quando finalize o TCRA, a floresta consiga se manter e se regenerar.
Então, é muito importante e é um desafio para todo empreendedor, porque realmente a compensação e a restauração é um item custoso. Então, é muito importante fazer o acompanhamento. Por mais que você pegue o projeto na prateleira, contrate, a responsabilidade continua sendo do empreendedor, de cumprir. Por mais que esteja tudo mais fácil, né? O programa Nascentes revolucionou e ajudou muito a acelerar os processos de seleção, mas o cumprimento permanece do empreendedor. Então, por isso, a importância de ter um engenheiro florestal, um técnico responsável para avaliar como está indo a sua restauração, porque vai chegar a 3 anos, você vai precisar cumprir os indicadores. E o mais importante, se você conseguir cumprir os indicadores para atestar a recomposição, você consegue entregar antes dos 20 anos, que é muito importante, porque se acontece qualquer incidente, incêndio, geada, e você não atinge os seus indicadores, você permanece responsável em restaurar a área. Então, a seleção técnica inicial e o acompanhamento é muito importante nesse processo de compensação ambiental, né, de restauração. E é isso. Assim, por mais que a gente não consiga dimensionar e ter ideia imediata da repercussão dessas ações, eu espero que seja uma boa semente de posturas ambientais responsáveis que demonstrem que as atividades podem sim ser integradas de maneira sustentável. Agora, agradeço a oportunidade e volto a palavra para a doutora Adriana. Muito obrigada, Ludmila. Belíssima apresentação e para nós muito gratificante, porque como nós auxiliamos e acompanhamos de perto o trabalho da EcoUrbis, né, junto ao programa Nascentes, para a gente é muito importante ver como é um caso de sucesso e como essa compensação pode dar certo, né? Como, quais são e o ponto de vista também, os benefícios e as vantagens do programa. Bom, como eu estava dizendo, o uso ordinário do programa é o licenciamento ambiental, mas existem outras modalidades e a gente pode se utilizar de projetos de restauração ecológica no âmbito do programa Nascentes. Outra modalidade seria a conversão de multa em serviços de melhoria, em serviços ambientais. A conversão, ela permite que os valores das sanções provenientes de autos de infrações lavrados pela Polícia Ambiental sejam convertidos em serviços de melhoria. E esses serviços de melhoria podem ser executados por meio de projetos de restauração no âmbito do programa Nascentes. A única questão é que a conversão só é permitida para aquelas multas acima de 2.000 UFESPs, que hoje é aproximadamente R$55 mil. No entanto, o empreendedor pode unir diversos autos de infração, desde que atendam requisitos e sejam lavrados em nome da mesma pessoa, ou pessoa física, ou jurídica, ou do mesmo grupo econômico. No caso, o empreendedor vai localizar um projeto e o órgão fiscalizador vai calcular em cima da multa e da infração imputada, qual a área em hectares que deve ser recuperada no âmbito do programa Nascentes. Nesse caso, a conversão, ela possibilita que 90%, prevê que 90% do valor da multa seja destinado ao financiamento do projeto. No entanto,
os 10% restantes serão pagos para fins de multa e destinados para fundo de despesa para a preservação da biodiversidade e dos recursos naturais. Uma vez concluído o projeto, a obrigação é considerada extinta. A obrigação que é formalizada por meio de um TCRA com o órgão de fiscalização, o termo de compromisso de recuperação ambiental. Só uma última observação, que no caso da adesão à conversão de multas, implica na desistência de recurso administrativo. Então, se a gente tem uma defesa administrativa ou um recurso em andamento, se eu optar, empreendedor, optar pela conversão da multa, isso implica na desistência do recurso. Outra modalidade, que eu acho que é uma inovação, são os acordos com o Ministério Público. A gente que atua nessa área sabe que muitas vezes os promotores de justiça, eles chamam os empreendedores para tentar um acordo ou pedem para que apresentem propostas para pôr fim à investigação civil. Entretanto, existe uma dificuldade muito grande, principalmente no município de São Paulo, em localizar áreas para plantio. A gente sabe que no município essas áreas estão esgotadas e a dificuldade de encontrar projetos e áreas para realizar esse acordo ou para reparação de um dano. Então, o programa Nascentes, mais uma vez, veio para contribuir por meio dos seus projetos já aprovados e áreas cadastradas, para esse acordo ser concretizado, ou esse acordo com o Ministério Público, para que ele seja concretizado, colocando fim ao inquérito civil. É claro que a gente precisa analisar caso a caso, não são todos os inquéritos que necessitam de reparação de danos ou estrategicamente devem ser formalizados acordos com o Ministério Público, deve ser feita uma análise de cada caso, e aí sim, caso seja necessário, vale a pena a realização desse acordo, feito um trabalho de convencimento do promotor e acordo para que a compensação, a recuperação seja adequada. Então, nós vamos localizar a área ou o projeto e aí sim, para ser firmado um termo de ajustamento de conduta com o promotor de justiça para pôr fim ao inquérito. Depois, lógico, obviamente, ele será homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público. Então, essa é uma outra alternativa de utilização dos projetos de restauração ecológica advindos do programa Nascentes. E ainda tem outras modalidades, a gente tem sentenças judiciais de utilização do programa Nascentes, a gente tem sentenças judiciais, modalidade de adequação ambiental, tanto que, por fim, né, que a gente queria também dizer por que o programa Nascentes é um programa de sucesso. Vou trazer um pouco dos resultados do programa para vocês. Esse ano, o programa completou 5 anos. Nesses 5 anos, o programa tinha uma meta para atingir em 2020, 20 mil hectares de áreas recuperadas. Em março desse ano, o programa atingiu 22 mil hectares, que equivale a aproximadamente 38 milhões de mudas plantadas, e cerca de 28 mil campos de futebol. É um caso de muito sucesso. De todas essas áreas recuperadas, 26% são projetos voluntários, 25% são provenientes de acordos com o Ministério Público, e o restante
de outras modalidades, como eu comentei, adequação ambiental, decisões judiciais, licenciamento ambiental e demais exigências dos órgãos ambientais. Então, essa apresentação, espero que tenha sido clara e objetiva, mas o nosso escopo aqui era mesmo levar para conhecimento dos nossos clientes a existência do programa Nascentes e com as vantagens técnicas e jurídicas que o programa traz, não só que contribuem, dão um ganho enorme para o meio ambiente, mas também para o empreendedor, para que eles possam cumprir com as obrigações legais e ajudar a auxiliar no meio ambiente. Muito obrigada, uma boa tarde. Obrigado, Ludmila, obrigado, Adriana. Muito claro, muito interessante e é impressionante ver resultados, né? A Lud mostrou no início as imagens do aterro sanitário, que a gente trabalhou o projeto desde o zero. Estávamos lá na primeira descarga, no primeiro caminhão que entrou nessa inauguração, e ele demandou uma compensação ambiental muito grande pelo porte que ele tem, e eu acho que esse é um dos principais, pelo que eu consegui aprender, um dos principais benefícios que esse programa tem, que eu priorizei a área que já era destinada a um aterro sanitário, para destinar o lixo para lá, os resíduos que são destinados para lá, e eles terem uma destinação final adequada, e a compensação ambiental, que em regra eu tenho que fazer dentro do próprio empreendimento, foi destacada e levada para áreas altamente relevantes e que dependiam efetivamente de uma recuperação ambiental. Eu acho que esse é um dos principais benefícios. Eu vou até pedir um comentário da Lud nisso, que me pareceu que eu acho que, do ponto de vista ambiental mesmo, me parece que é um benefício muito grande. E brincávamos antes aqui, que nós conhecemos o projeto, ver a água voltar a brotar no solo. Não parece de mentira, né? Mas a verdade acontece. A Lud vai contar um pouco disso para a gente. Nós temos aqui algumas perguntas, e eu selecionei algumas que chegaram, outras tantas, mas algumas que não foram, acho que, muito bem respondidas ou não foram tão abordadas ao longo da apresentação. Então, eu vou convidar de volta a Ludmila primeiro, e vou passar aqui para você, Lud, duas perguntas. Queria, brevemente, só para você fazer algum comentário sobre elas. A primeira é na sua visão como empreendedora, né? Quais são efetivamente os benefícios que você vê no programa? A parte regulamentar nós já vimos, as contas, mas você como gestora do negócio, como coordenadora dele, o que você viu de importante? E uma outra pergunta que chegou, que também é interessante, sobre o seu ponto de vista do empreendedor. Como você chegou no projeto Nascentes? Foi lhe imposto ou você que foi buscar? É uma alternativa para o empreendedor ou efetivamente é para você? Vou pedir seus comentários, Lud. Você vai entrar ao vivo agora, não esquece de abrir seu microfone, por favor. Então, o programa Nascentes realmente, quais são os benefícios? Você ter agilidade por causa da prateleira de projetos, de ter acesso a projetos já realizados, feitos por responsáveis técnicos que entendem de restauração, que entendem da área que vai ser restaurada, que já conversaram com o proprietário, que o proprietário já deu anuência, que todos os técnicos do comitê de Nascentes já olharam o projeto, já viram se tinha alguma irregularidade com a área, se tinha alguma auto de infração que pudesse prejudicar a restauração. Então, isso para o técnico que está avaliando o licenciamento é muito bom, porque já está 90% do assunto resolvido. Então, o que ele vai precisar verificar? Se o bioma está equivalente com o que você precisa restaurar. Então, isso facilitou tanto para o empreendedor quanto para a avaliação do técnico que precisa autorizar e emitir a autorização de supressão e o TCRA. Então, acho que esses foram os principais benefícios para o empreendedor, além de ter uma área com vocação para restauração, né? Porque quando você restaura, que eu comentei, no meio da cidade, é diferente de restaurar numa zona rural. Então, isso é só benefícios mesmo. E referente
a segunda pergunta. Qual que era mesmo? A segunda parte, Lud, que gostaria de saber de você é se foi uma opção da EcoUrbis como empreendedora ou não, ou foi uma obrigação. Tá. Na verdade, é opcional, porque você pode buscar uma área, ou você pode ter uma área dentro do seu empreendimento, onde você pode propor a restauração florestal em decorrência da sua supressão. Mas como vocês viram, o nosso empreendimento realmente é grande e precisou buscar áreas fora para a restauração. E aí, com essa questão do programa Nascentes, da necessidade de restauração de áreas prioritárias que realmente fazem a diferença e tem uma relevância na recuperação dos recursos hídricos, a gente buscou o programa Nascentes e selecionou os projetos que tinham na prateleira, fizemos as vistorias técnicas, selecionamos os polígonos que a gente achou mais adequado para a restauração. Obrigada. Obrigado, Lud, pelos seus comentários. Adriana, eu vou pedir para você abordar dois aspectos que fizeram aqui também, até de um modo muito breve por conta do nosso tempo que está se esgotando, e são perguntas que vieram até um pouco repetidas, só algumas a gente deixou publicada. A primeira é, quando que se deve pedir a conversão de uma multa para o Programa Nascentes, para um projeto do Programa Nascentes? É possível fazer essa conversão, como você comentou? E em que momento que eu devo fazer? Logo que eu fui autuado? Ao final do processo? Você pode abordar um pouquinho disso para a gente. E também, se você puder dar uma pincelada, assim, como que é a minha responsabilidade por uma eventual infração durante a execução do projeto? Você pode comentar isso para a gente, Adriana? Oi. Boa pergunta. Essa do momento da conversão, eu acabei não comentando. Na verdade, tem uma distinção. Os processos antes de outubro de 2017, a gente pode fazer o pedido a qualquer momento, desde que a multa não esteja inscrita em dívida ativa ou já em execução. No entanto, os processos, aquelas autuações posteriores a outubro de 2017, é no ato do atendimento ambiental. Essa data é a data, né, em que foi instituído o atendimento ambiental e por isso essa diferenciação. Então, nos casos de autuações após outubro de 2017, deve ser no ato do atendimento ambiental. A outra é com relação à responsabilidade, né? A questão da responsabilidade sempre realmente cai na prova, né? A Ludmila até comentou um pouco, mas no caso, por exemplo, da prateleira de projetos, eu, empreendedor, eu vou financiar um projeto, a gente poderia falar, não tenho responsabilidade. Até no caso de uma infração, o restaurador, ele que está na área, ele que está realizando o plantio no caso. Então, a responsabilidade administrativa ambiental, ela é subjetiva, é de quem cometeu o dano. Então, se o restaurador, ele cometeu um dano, ele vai responder por esse dano. Então, ele vai ser autuado, no caso, né, multado, enfim. Lógico que qualquer incidente na área, no meu projeto, vai me prejudicar. Eu, empreendedor, tenho o dever, né, a obrigação de concluir o meu projeto e de recuperar a área. Então, um incidente, lógico que é prejudicial, mas eu não vou responder por essa infração. Quem responde é quem cometeu o dano. A reparação do dano já é diferente, né? Na responsabilidade objetiva, que já tem outra natureza, né? Que é na responsabilidade civil, que já tem outra natureza, que é a natureza objetiva, aí sim eu, investidor, vamos dizer assim, posso vir responder solidariamente junto com o proprietário e o restaurador. Mas isso eu acho que é conversa para uma próxima live, a gente combina, espero que tenha sido esclarecedor. Obrigado, Adri, pelos seus comentários, sem dúvida esclareceu. Infelizmente, nosso tempo é curto. Compensação ambiental
tomaria uma tarde inteira. A gente tem muitas nuances dela, muita variação, e compensação migrada para o programa Nascentes também teria bastante desdobramento. Em função do nosso tempo, eu vou só comentar mais 2 aspectos rapidamente aqui, antes de pedir para que vocês duas façam seus comentários finais, e agradecer e mandar um grande abraço para um geólogo muito renomado e que está nos prestigiando hoje, o engenheiro Luiz Sérgio Caimoto, e que dá uma ideia excelente. O programa é tão bom que ele deveria ser replicado para o restante do país. E exatamente, Luiz, seria ótimo se a gente conseguisse levar. Ele é um programa de governo, e eu tenho certeza que ele ainda é um programa muito pequeno, 5 anos, mas está dando muito certo e tem mostrado resultados. É bem capaz que o restante do país acabe comprando essa ideia também, para logo, né? E para nós militantes da área do direito, ver as medidas de compensação ambiental efetivas e funcionando nos traz muita tranquilidade, né? A gente brinca bastante, precisamos derrubar algumas árvores, mas a gente planta muitas outras. E, de fato, o desenvolvimento necessita intervenção no meio ambiente. E quanto mais a gente compensar de uma forma adequada em áreas que tendem a receber bem essa recuperação e que levam a um ganho ambiental, seria, sem dúvida, muito bom. Eu vou convidar Lud para a sua palavra final, para você se despedir. Na sequência, Adri, peço também para você se despedir, e a gente vai precisar fechar. Logo mais eu faço minhas últimas considerações aqui. Lud, você pode se despedir, por favor. Boa tarde, então, pessoal. Espero que tenham gostado da apresentação e agradecemos, a EcoUrbs agradece a oportunidade de mostrar esse caso de sucesso e do programa Nascentes. Obrigada. Eu agradeço a presença de todos, agradeço a Ludmila pela participação e pela contribuição, e agradeço o Douglas e a Marcela aí, que também está no backstage. Muito obrigada e boa tarde. Obrigado a todos, espero que a gente tenha conseguido transmitir essa mensagem e que nos parece muito relevante, justamente a gente contar com esse programa para compensações em diversas naturezas, não só de empreendimentos a serem implantados, mas também como ajustamentos de conduta e contrapartidas de um modo geral. Acho que ele pode ser uma boa alternativa. Lembro a todos que esta live estará disponível em nossas redes sociais logo mais, não deixe de nos seguir, não deixe de acessar. E aos produtores rurais que fizeram algumas perguntas relacionadas à CAR, reserva legal e também essa compensação, infelizmente não deu tempo da gente abordar hoje, mas nós teremos mais uma live específica sobre isso, sobre reserva legal, sobre CAR, e a gente aborda também essa questão da compensação. Então, a gente vai voltar, por favor, atentem aos nossos convites para breve. Engenheira Ludmila, doutora Adriana, minha sócia, muito obrigado pela participação e pela exposição muito clara de vocês. Obrigado à equipe de produção, amigos do Duarte Garcia que nos ajudaram e nossos clientes. Uma ótima tarde a todos e um ótimo final de semana.